programa Grandes Temas da TV Universitária começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre o vazamento de óleo no Mar do Nordeste, o maior acidente ambiental em extensão já registrado no Brasil, afetando 9 estados da região, desde o Maranhão até a Bahia. O vazamento de óleo no mar está gerando um grande impacto nos estados afetados, atingindo a fauna e a flora marinha e, consequentemente, a cadeia produtiva dependente, como a pesca e o turismo. Para falar sobre esses assuntos e outros relacionados, estão comigo aqui no estúdio Iracir Vanderlei, coordenadora do Núcleo de Apoio à Gestão Ambiental dos Municípios, NAGAM. Daniel Solon, do projeto Cetáceos Costa Branca, PCCB. E Joane Luiza Dantas Batista, representante da ONG Oceânica e da Rede Manguemar. Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos vocês que aceitaram o nosso convite para nos ajudar com o debate da noite de hoje. E você que está nos acompanhando pode seguir essa discussão pelas redes sociais e pode enviar a sua pergunta acessando a nossa página no Facebook, digitando GTTVU lá no Facebook. Você pode acompanhar e participar conosco. Bom, já há pouco mais de um mês, né, a gente já viu nos noticiários todo o Brasil inteiro e acompanhamos alarmados, né, o que estava acontecendo. E é sempre doloroso de ver, né, as cenas do impacto que esse desastre ambiental tem provocado. E, inicialmente, a gente fica procurando o máximo de informações possíveis no meio de um ruído que prejudica muito mais o acesso à informação do que nos ajuda a compreender o que está acontecendo. Eu queria inicialmente que cada um de vocês, né, dissesse um pouquinho sobre o que significa esse desastre ambiental e o que a gente sabe sobre ele até o momento. Posso conversar com você, Iraci? Claro. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Sérgio. É uma grande satisfação estar aqui em nome do IDEMA para que a gente possa dialogar e ter como expor, né, um pouco do que a gente sabe sobre essa problemática. Eu diria que é uma situação praticamente inédita, né? Eu acredito que o Nordeste nunca tenha passado por um impacto ambiental tão negativo quanto esse que nós estamos vivendo nesse momento, né? Um desastre ambiental, caracterizado pela Defesa Civil como um desastre, né, ambiental. E é muito importante saber que as competências, né, que dizem respeito ao poder público nesse processo, né? A gente sabe que, por serem águas interestaduais, internacionais, o governo federal ele tem a responsabilidade por identificar o agente poluidor, né? Ou seja, o responsável por esse crime ambiental que traz consequências, né, no meio natural, social, econômico, enfim, e de curto, médio e longo prazo que ainda não se sabe mensurar, né, essas consequências. Então, é muito importante nesse momento que todas as instituições elas estejam no mesmo rumo, né? Dialogando, interagindo com as suas competências, né? E, acima de tudo, deixando a população informada, né, a respeito desse processo. Para isso é importante que haja o desenvolvimento de pesquisas, né, principalmente, para que a gente possa identificar essas consequências, né? É preciso que haja o engajamento do poder público no sentido de descobrir, né, quem foi esse agente poluidor, né? E nos planejarmos, né, para o enfrentamento dessas consequências que vai gerar essa herança negativa, inclusive para as futuras gerações, né? Então, a gente já sabe das consequências atuais, de algumas contaminações, enfim, mas nada ainda oficialmente, né? Porque nós precisamos que haja essas pesquisas, que haja, né, essas investigações e que tudo seja publicizado, né? Para que a gente possa... E essa responsabilidade é do governo federal. Perfeito, Iraci. Estamos de acordo contigo. Daniel Solon. Solon ou Solon? Solon. Solon? Isso. Ok, obrigado. Daniel, justamente a informação precisa sobre a extensão e o impacto desse desastre ambiental é importante justamente para
municiar o poder público, né, no sentido de tomar as devidas ações, né, para minimizar as consequências disso, mas hoje em dia justamente é importante o papel dos pesquisadores, porque é difícil a gente medir o impacto atual e futuro, né, desse desastre. Queria ouvir você um pouquinho também nesse sentido. Primeiramente, boa noite, né? Obrigado. Boa noite. Queria agradecer pelo convite. Estou aqui hoje representando muitas pessoas, né? Representando a universidade, que é a UERN, a Universidade do Estado. O projeto Cetáceos da Costa Branca, ele é um projeto que teve a origem dentro da universidade. E, assim, muita coisa vem à cabeça nesse momento, né? A gente, assim, nós que estamos envolvidos na ponta do processo ali, no dia a dia, lidando com essa fauna, com esses animais marinhos, no caso específico da UERN, do projeto Cetáceos, desde o começo do incidente. Então, assim, primeiramente a gente tem que pensar, né, a partir do ponto que eu acho que vai ser unânime aqui nos discursos, que é algo realmente irreparável, por mais que todo esforço que venha a ser feito a partir de agora, que já, assim, está sendo feito ou não é algo um pouco questionável, mas o que vem a ser feito até agora, de agora em diante, ele é irreparável, né? Então, o que a gente tem feito como pesquisadores, como universidade, como ONG, como sociedade civil, é algo mais mesmo de emergência. Estamos em uma situação de emergência, isso a gente tem em mente desde o começo. Como o projeto Cetáceos da Costa Branca, nos preparamos por alguns anos, né? Temos uma certa capacitação para poder atuar em casos como esse, mas ninguém nunca espera, né? A gente não tem como esperar. E realmente é algo que só nos preocupa porque a imprevisibilidade de aparecer novas manchas, de termos novos animais oleados nas praias. E animais oleados eu digo porque é um dano mais visível, né? Você encontrar uma tartaruga, um peixe, um animal maior oleado na praia é algo que a gente tem se deparado nesses quase 2 meses aí de incidente. Mas o dano invisível, que é esse dano mais silencioso, digamos, que é algo que realmente preocupa e que nos faz, né, nós pesquisadores, temos que trabalhar mais, né, e precisamos saber como, né? Então, assim, bem complicado. 9 estados do Nordeste, os 9 estados, 112 animais acometidos até agora. Isso eu falo da megafauna, tartarugas, aves, cetáceos. É algo realmente muito preocupante e que não saber o fim disso e não saber quando isso vai acabar realmente é algo que nos preocupa bastante. Eu quero que depois a gente aprofunde um pouquinho essa discussão, Daniel, assim, porque, de fato, há muitas interrogações, né, sobre até mesmo a dinâmica da poluição, propriamente, né? Assim, tem as correntes, o óleo sobe, desce, enfim, detalhar um pouquinho, porque nós estamos numa cidade litorânea, quer dizer, né? É muito mais fácil para nós que moramos aqui no Nordeste, né, ficarmos afetados pelo que está acontecendo, né? A gente tem uma relação com o oceano muito direta, né? Eu queria um pouquinho depois que a gente detalhasse isso. Boa noite, Joane, tudo bem? Boa noite. Jô, como a gente conhece também, né? Você representa a ONG Oceânica e a rede Manguemar. Você pode depois falar um pouquinho dessas entidades que você está representando aqui. Como o Daniel mesmo falou, são muitas pessoas que estão, né, junto com vocês nessa luta. E a gente sabe do papel importante que tem tido as ONGs em vários problemas ambientais que temos vivido nesse ano, né? E particularmente no que concerne a esse desastre ambiental agora. Eu queria que você contasse também o que as ONGs estão fazendo, em particular a Oceânica. Boa noite. Boa noite. Então, a Oceânica, na verdade, ela vem trazendo um pouco a fala de várias outras ONGs, não é, no nosso estado, no Rio Grande do Norte, que estão nesse guarda-chuva que é a Rede Manguemar. A Rede Manguemar, na verdade, ela foi constituída a partir de pescadores e pescadoras. Então, há uma grande necessidade em todo o território nacional da gente justamente dar visibilidade a esse ambiente marinho que é desconhecido, que é pouco discutido, que não há muita política direcionada para isso. Então, as ONGs, os institutos de pesquisa e ensino que estão normalmente voltados para esse ambiente. Quando acontece um grande crime, desastre, não um grande crime ambiental como esse, então a gente continua nas nossas atividades diárias, mas é lógico que numa situação muito difícil, porque isso toca demais
que é o nosso dia a dia. Então, a Oceânica, junto com pescadores e outras ONGs, a gente vem, inclusive pastorais, inclusive da pesca que está conosco, nós estamos discutindo esse grande crime ambiental numa perspectiva bem ampla, numa perspectiva de que a gente precisa discutir uma política nacional para o nosso Estado, aonde a sociedade ela precisa ser ouvida, aonde a sociedade precisa ser reconhecida na sua fala. Nós sabemos que todos nós temos um papel nessa discussão, principalmente que está sendo trazida agora por esse derramamento desse petróleo em nossas praias. E é nesse momento que a gente precisa justamente fortalecer as instituições governamentais, gestoras e fiscalizadoras da costa, mas também a gente assegurar o direito dos conselhos, que aí existe, a gente está falando de áreas protegidas, unidades de conservação que estão na linha de frente desse óleo. Hoje a gente está muito preocupado com a APA Bonfim Guaraíra, que está chegando óleo nessa região e a gente precisa discutir a prevenção. Nós não queremos mais discutir apenas limpeza, a gente precisa discutir a prevenção. A gente está preocupado com a RDS, que é uma reserva lá em Macau, que também tem um conselho, e o conselho gestor lá, ele está querendo discutir como pensar na prevenção. Então, na verdade, é uma grande rede, é uma grande conexão com pescadores e pescadoras, todos em busca de informação, mas principalmente a gente precisa pactuar com o Estado, com todas as instâncias governamentais, bastante clareza no que está sendo posto agora, porque se a gente não fizer uma união nesse processo, vai ser muito difícil, porque a gente não sabe quando vai parar. Então, é mais ou menos nessa ótica que a gente vem trabalhando. E não para. Não tem final de semana, ninguém dorme, é todo tempo a gente fazendo relatório, fazendo dossiês, é a gente tentando organizar os dados que chegam diariamente e, principalmente, informações difíceis de pescador dizendo como é que a gente vai viver sem o nosso pescado. Como é que a gente vai dizer que o nosso pescado está poluído? Porque o pescador, ele não está preocupado na comercialização, porque ele também come o que ele pesca. Então, tem muita questão envolvida. Então, é uma questão ambiental, a gente está preocupado com o ambiente natural, mas também com a sociedade, principalmente essa, que é muito marginalizada, que é a pesca artesanal. Então, nós temos muito que conversar ao longo dessa nossa conversa aqui, mas, enfim, para uma vida inteira, eu acredito. Eu acho que é fundamental que depois a gente retorne também nisso, Jô, porque eu acho que você está coberto de razão, apontando para a necessidade não só de agirmos quando acontece algum problema, não é? Algum desastre, algum acidente ou incidente, mas, de fato, termos um engajamento coletivo na preservação do nosso patrimônio ambiental, não é? Algo que a gente não tem muito, né, na população brasileira em geral, né? A gente olha com muita distância essas questões, né? E parece que só atentamos para isso justamente quando há uma coisa dessa natureza, dessa dimensão. E eu acho que é fundamental também uma educação, né, da população brasileira para a questão ambiental, né? Fundamental, é uma questão política, o que nos traz justamente a um problema que toca esse assunto, né, diretamente, que é, se a gente está falando de um acidente, de um acidente ambiental, né, de um desastre ambiental, crime, como se diz, né? Embora a gente fale disso, é um desastre, a gente não sabe exatamente se o tal navio grego liberou propositadamente o óleo ou se foi irresponsabilidade ou coisa. Isso ainda está sendo verificado, vai ser averiguado ainda. O que é certo é que, e o Ministério Público Federal já apontou isso, o que é certo, e esse é o problema político fundamental nesse momento, fora todas as ações que a gente precisa tomar para minimizar o impacto ambiental desse desastre, o que nós sabemos de certo é que a União, quer dizer, o governo federal, demorou a tomar atitudes para a contenção desse problema, né? Pelo menos 41 dias, fala-se até em 50 dias, quer dizer, que o governo ficou completamente inativo. E aí entra toda uma discussão que é puramente ideológica, que contamina as redes sociais, as pessoas ficam em casa, olham no WhatsApp e vê discursos atravessados,
e a mentira deslavada que o governo conta para a população brasileira de que tem tomado todas as atitudes necessárias para o combate ao óleo derramado no Nordeste. O que é falso, né? E aí eu queria que a gente explorasse um pouquinho isso, porque aí a gente pode falar justamente de não, além da irresponsabilidade do governo, de um ato criminoso, porque o governo, antes, quer dizer, em abril, ele desmantelou o Ministério do Meio Ambiente, né? Ele desativou dezenas de conselhos de administração federal, 2 dos quais tocam diretamente, não é, o plano de contingência de incidência de poluição por óleo, né, que são o Conselho, o Comitê, perdão, os 2 são o Conselho de Contingência, o Ministério, Comitê Executivo, né, o Comitê Executivo, que é um dos elementos que participa desse plano nacional. Quer dizer, primeiro, ele não acionou, porque são várias entidades federativas que participam desse plano, né? Uma vez que ele desativou dezenas de conselhos federais, ficou inviabilizado uma atitude mais urgente, uma tomada de iniciação. E assim, Sérgio, é importante lembrar que esses conselhos, esses comitês são colegiados, formados por diversos setores, né, competentes para agir, né, direcionados. Essa é a lei 9966, né, que cria o Plano Nacional de Contingência, do qual você está se referindo, né, que cria diretrizes, né, orientações sobre como proceder com situações dessa natureza, né, que prevê recursos, por exemplo, para pesquisa, né, para a gente identificar. Nós precisamos realizar várias pesquisas para identificar, né, qual é a dimensão daqui em diante, né, daqui em diante não, já. Né, desse dano ambiental. Né? Então, é mais do que urgente, por exemplo, que a população ela tenha acesso a uma informação verídica, né, a uma informação que seja dada com responsabilidade, com base em laudos técnicos, né? Por exemplo, como bem citou a Jo aqui, sobre a comunidade de pescadores e empreendedores do setor, né? Você estava se referindo ao nosso litoral, né, como bastante evidente e que tem uma grande importância, vamos falar assim, diga-se logo imediatamente uma importância no sentido ecológico, né, muito grande, né? Mas nós podemos refletir aqui, uma das principais atividades econômicas do nosso estado é o turismo, né? O turismo consome esse espaço litorâneo, né? É daí que nós temos empregos diretos e indiretos, enfim, e também formas, né, de conservação ambiental. E isso tem, aí vem as demais atividades, né, econômicas, desde pesca artesanal, enfim, atividade salineira também. Então, existe uma ansiedade muito grande por parte desses setores sobre o que fazer daqui em diante. Quais são as consequências para esses setores, né? E aí o objetivo assim, principal, claro, de tudo isso é a conservação da vida, né, de todas as formas de vida, né, da fauna, da vida das pessoas, né? Então, essa interação e a participação da sociedade, o engajamento cívico nesse processo é fundamental até para que a gente tenha o controle social dos órgãos públicos, né? Da ação dos órgãos públicos. Existe o Rio Grande do Norte, né, criou, o estado do Rio Grande do Norte hoje tem um comando unificado de incidentes, né, aos moldes do que diz a Lei 9966, né, do Plano Nacional de Contingência. O estado do Rio Grande do Norte tem o seu próprio comando, né? Que se instala em situações de crise, né? Que se instala em situações de crise, mas, assim, na verdade, nós tivemos também o gabinete de crise do próprio governo, só com os órgãos governamentais, né, liderado pelo IDEMA, né, e pela Defesa Civil, certo? E aí foi inclusive demandado pela própria governadora que fosse criado esse comitê unificado de incidentes, do qual participam o PCCB, né, a ONG Oceânica, ou seja, os setores públicos da esfera federal, estadual e municipais e as organizações sociais, né? As organizações
organizações sociais representadas principalmente pela Oceânica, né, que dialoga com as outras ONGs, né, e as entidades de pesquisa por meio do PCCB e a UFRN também, que faz parte. Então, nós estamos nesse debate, nos reunimos todas as quartas-feiras, né, no próprio gabinete de crise lá do governo, e aí foi criado também o nosso plano de mitigação e resposta, né, aos impactos decorrentes da existência desse resíduo, né, do óleo no nosso litoral, né, com base nessas discussões, e a ideia é que as instituições, com as suas competências, executem esse plano. Perfeito, Iracy. Daniel, justamente sobre isso que agora a Iracy destacou no final, quer dizer, a gente, para entender um pouquinho essa dinâmica da contaminação pelo óleo, né, porque todo esse plano de contingenciamento, de contingência, né, que é ativado justamente no momento de crise, declarado aí, né, nesse caso, num contexto de desastre ambiental, como é que a população pode ter informação mais clara, mais segura quanto à extensão e a dinâmica mesmo dessa contaminação? Ou seja, está se fazendo uma tentativa de contenção, de retenção desse óleo, e o que a gente sabe hoje, né, seguramente, quanto à própria dinâmica desse óleo que fica no oceano? Tá, então, em situações como essa, né, em desastres ambientais, principalmente relacionado ao óleo, animais, de uma forma geral, eles funcionam como meio que sentinela até para estudar essa questão da mancha, deriva de mancha, onde é que está. Então, atingiu determinado grupo de animais que se conhece, está em determinada área. Então, está sendo assim, né, desde o começo do incidente. Nós tivemos, já monitoramos boa parte do litoral do Rio Grande do Norte por outros projetos de pesquisa, e não foi diferente, né, quando se instaurou essa situação. E, enfim, nos deparamos com uma quantidade bastante grande, né, assim, no Nordeste todo. Hoje, o boletim que saiu no sábado, são 112 animais, aqueles que tiveram acesso, contaminados diretamente por óleo. E, assim, é muito preocupante, porque realmente essa questão de saber até onde esse impacto vai, essa questão mais a fundo mesmo de se investigar o impacto no fundo dos oceanos, até onde essa mancha chegou, a origem, o tipo, como ela intemperiza, como ela se deposita no fundo, se ela vai atingir coral, se ela vai atingir crustáceos. Uhum. Então, essa dinâmica, ela precisa de um esforço e de um investimento muito maior. Nosso esforço, ele acaba ficando um pouco limitado. Um pouco não, ele fica muito limitado porque ele sai do campo do visual. Então, enquanto o impacto ele foi visível, então é uma preocupação muito grande nossa, dos pesquisadores, das ONGs, de não minimizar, né? Assim, não a partir de agora virou um impacto que está atingindo quase que diretamente a população. A população passa a ficar preocupada com o alimento, com o sustento. Então, assim, acaba que faz-se necessário cada vez mais, e isso assim, não tem como não colocar esse problema em pauta, de um aporte financeiro para poder financiar esse dano posterior, que já é realmente assim, imprevisível. Então, é uma preocupação muito grande nossa. Nós continuamos como meio que responsáveis desse comando unificado por atendimento à fauna, continuamos monitorando, continuamos recebendo notificação. Então, imagine, em um mundo de fake news, um universo de fake news, a quantidade de informações que a gente tem que verificar, que saber se é verdade ou não, nessa loucura que todo mundo tem vivido desde o começo do incidente. Então, assim, é muito complicado e algo realmente muito preocupante. Assim, eu como pesquisador, o projeto que eu estou representando aqui é algo que a gente tem se preocupado muito, tem se articulado muito com os outros órgãos, com as outras instituições, mas, de uma forma geral, é algo que, assim, você ouvir que existe uma imprevisibilidade de acontecer, da mancha, de se limpar uma praia hoje, de chegar essa mancha amanhã novamente, essas manchas amanhã novamente, é algo muito preocupante. Estamos falando de um litoral que é super importante para diversas espécies ameaçadas de extinção. Então, assim, área de alimentação, área de reprodução, início de temporada reprodutiva de tartaruga marinha. Então, assim, eu estou falando de uma megafauna, de animais maiores, de um dano visível, repito. O verão que está chegando. O verão que está chegando. Então, assim, nos preocupa muito que o impacto à fauna ele não seja minimizado. Certo. Ele não pode ser minimizado, ele tem que sim ser quantificado. E a quantificação, ela requer um auxílio muito maior, que foge um pouco do escopo de qualquer instituição hoje no Brasil. Então, assim, é algo realmente muito preocupante. A gente acompanhou isso lá em Pernambuco, né, que as manchas, o governo até tinha noticiado que havia resolvido, pelo menos
contido bastante o óleo e depois volta novamente em locais que não havia ou que já tinha sido retirada a mancha, ela volta novamente. Quer dizer, isso preocupa muito porque é algo que a gente não tem muita certeza, né? Não tem como gerar essa falsa... Acaba se gerando uma falsa sensação de limpeza, né? Limpeza para quê e para quem, né? Então, assim, não tem como você... É uma informação de muita responsabilidade. Você está lidando realmente, de fato... Eu acho que quando a situação sai do escopo da vida marinha, que é aquela vida que você acha que é carismática, que você tem pena, que você tem um certo carinho e vai para o humano mesmo, acho que a coisa começa, né, a ter um olhar mais sério. E assim, acho que realmente é um dano em cadeia. Temos que pensar dessa forma. Então, assim, não é porque o óleo está saindo da praia visivelmente que ele não está mais ali ou que ele já não impactou ali o suficiente para poder chegar na sua casa e para poder impactar, seja o pescador que consome, seja o pescador que depende do pescado para sobreviver. Essa fala de Daniel só reflete a urgência que nós temos em descobrir a origem. Isso. Né? Onde é que está esse óleo? Qual é a origem? De onde é que ele está vindo? Né? Nós não podemos trabalhar assim com meras suposições, não. É preciso que haja uma investigação muito profunda, porque nós estamos aqui na costa limpando, né? Assim, bem assim, na cereja do bolo, né? Limpando a sujeira que alguém deixou. Exatamente. Mas assim, ninguém sabe quando vem, de onde vem, isso. né? Se continua vindo, a Bahia, por exemplo, desde o dia 30 de agosto, que esse óleo está no nosso litoral. Né? E aí, que apareceu primeiramente no estado da Paraíba. Né? E aí a Bahia foi o último estado a ser afetado, não tinha nenhum indício de óleo lá. E hoje nós estamos vendo a situação de Alagoas, Sergipe, Bahia, né? Até pelo comportamento das correntes marinhas. Então, isso que Daniel, né, falou agora, é de extrema importância e incide nisso. Né? Precisamos, né, fortalecer essas investigações e chegar, né, na origem desse crime ambiental. E mais ainda, quem cometeu esse crime. Né? Porque daqui a pouco a gente vai voltar nisso, Iraci, mas assim, os estados do Nordeste e os municípios litorâneos, eles vão tomar alguma iniciativa, inclusive de cobrar, claro. Não é? Da União, isso. Vamos voltar depois nesse assunto, claro. Né? Porque há uma responsabilidade muito clara do poder público que, ao retardar ações que contivessem esse problema, gerou um desastre de proporções, né, jamais vista, inclusive, no litoral brasileiro. Queria que a gente voltasse daqui a pouquinho. Claro. Jô, sobre essa questão dos pescados, porque a população que está assistindo em casa fala assim, e agora, compro o peixe ou não compro? Está contaminado? Não está. Como é que está essa informação junto aos grupos de pescadores que vocês têm contato? Então, a situação ela se torna dramática porque nós não temos recurso nesse momento para que a gente possa fazer o monitoramento com relação a esse pescado. Nós não sabemos nada, ou seja, nós estamos trabalhando no escuro, a gente está limpando praia. A gente ainda não está combatendo o problema porque nós não temos recurso financeiro, um aporte financeiro para poder tratar do assunto. É como foi bem colocado. Como é que a gente vai fazer uma pesquisa de monitoramento para entender como é que está a qualidade da água, para entender como é que está a qualidade do pescado, se a gente não tem recurso para fazer essas análises? A questão é essa. A gente não tem recurso de EPIs para as pessoas poderem limpar a praia. E aí dizer que o Plano Nacional de Contingência está funcionando, nós estamos vendo que não está funcionando. As pessoas estão literalmente indo para a praia pegar o óleo com a mão, porque não tem EPIs para tanto. Está havendo uma grande mobilização, realmente, todos nós, cada um no seu papel, quer seja, não digamos assim, as instâncias governamentais, quer seja as ONGs, está todo mundo mobilizado, mas chega um momento que a gente precisa ter muita clareza no que está acontecendo. Falta recurso. Falta recurso para que a gente possa trabalhar e que a gente possa dar respostas, não só para o pescador, que já é fato. Eles já dizem, isso é fato. Eles estão perdendo muito com relação ao pescado, as pessoas já não estão comprando. E eles estão passando por um processo de marginalização, porque é aquela situação, o pescador está querendo vender um pescado contaminado. Então, assim, parece que o problema é o pescador e não esse agente poluidor. Não é? Então, a questão que precisa ser posta, e para todos nós vermos com clareza, é que nós precisamos sentar e deixar as coisas bem claras. Falta recurso para que a gente possa trabalhar. Ok, Jô, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Vamos agora fazer um rápido intervalo. Você pode aproveitar esse momento para enviar a sua pergunta
pela nossa fanpage no Facebook. É só digitar lá, facebook.com/GTTVU e enviar a sua pergunta. Até daqui a pouco. O programa Grandes Sistemas está de volta e hoje o assunto é o vazamento de óleo no mar do Nordeste. Iracy, a gente conversava agora no intervalo, antes do intervalo, né, sobre o problema que foi a falta de iniciativa, né, da União no acionamento do Plano Nacional de Contingência, previsto desde 2013, na verdade, ele é de abril de 2012, mas entrou em vigor no ano seguinte. E que teve as consequências que nós agora estamos testemunhando, né? Porque se esse plano, que envolve diversos conselhos, diversos organismos, diversas entidades, tivesse sido acionado no tempo, teríamos tido a condição, né, de evitar a extensão do desastre que hoje estamos conhecendo, que você vai falar um pouquinho mais agora. Só queria lembrar que, a respeito disso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo federal por omissão diante do maior desastre ambiental do litoral brasileiro e que hoje, até onde se sabe, Daniel pode precisar esses números, mas os dados mais recentes que eu tenho é de que 187 locais de 77 municípios do Nordeste foram atingidos por manchas de óleo, segundo o IBAMA. Essa informação mais recente que a gente tem, pode ser que isso não corresponda aos fatos hoje, porque tem toda essa dinâmica, né? Já são mais de 200. Né? Já são mais de 200, né? Então, a gente vai precisar corrigir essa informação. Mas, Iracy, sobre essa questão propriamente política, de responsabilidade do poder público, porque imagino, não é, os municípios litorâneos do Nordeste, os governos do Estado, eu sei que a governadora
do Rio Grande do Norte está tomando providências nesse sentido, tem se mobilizado muito, né, se engajado para participar dessa força, né, de contingência, aqui pelo menos no nosso estado. Mas é de se esperar que, de um lado, a União até possa tomar alguma providência com respeito àqueles que causaram o desastre, né? Óbvio que vão cobrar alguma indenização, mas também os estados e os municípios que estão sendo atingidos podem e devem fazer a mesma coisa, não? Veja bem, Sérgio, você falou aí do Plano Nacional de Contingência, né? O Plano Nacional de Contingência é um instrumento de planejamento de uma política pública que foi legitimada por essa Lei 9966, né? Então, é neste plano, como nós já falamos anteriormente, que estão todas as diretrizes a respeito do que fazer quando nós tivermos um desastre proveniente, né, de óleo, enfim, de petróleo, de resíduo betuminoso nas nossas águas, né? E aí, nesse plano, como você também já bem lembrou, existem os colegiados, que são os comitês, os conselhos, existe o recurso previsto para o desenvolvimento da pesquisa, existe um manual de contingência que foi elaborado, né, a partir daí, para dizer assim, a cartilha do que fazer, esse manual, o que devemos fazer detalhadamente para cada situação, né, desses ecossistemas, né? E aí, onde é que está a importância desse PNC ter sido acionado? Ele foi criado para ser acionado em situações de emergência, de desastre, como nós estamos vivendo agora, num crime ambiental como nós estamos vivendo agora, né? Então, nós temos notícia de que esse óleo chegou à nossa costa, como eu já disse, na Paraíba, em 30 de agosto, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a notícia é que ele chegou, nós fomos informados de que existia o óleo aqui na nossa costa no dia 7 de setembro, né? E aí o Ministério Público Federal, inclusive o Dr. Vitor Maris, que é o Procurador da República e chefe das investigações, e que faz parte do Comando Unificado de Incidentes aqui do Rio Grande do Norte, né? Válido ressaltar que esse comando, ele passou a existir, né, por exigência da governadora, né? Vale lembrar isso, né? E aí, pela ação que foi movida pelo Ministério Público Federal, pelas investigações, ele atribui, né, as competências, né, pela busca de mitigação e resposta a esse desastre, né? Então, qual é a competência da União, né, através do IBAMA, que é a instituição responsável, né, e o Ministério do Meio Ambiente por buscar, né, as soluções para isso. A competência da União é investigar, né, e monitorar a ocorrência do óleo aqui no nosso litoral, certo? E, claro, informar, né, sobre os resultados das investigações e sobre os resultados desse monitoramento. É importante lembrar também que o monitoramento é quem vai nos dizer o que fazer com base na realidade, né? Ou seja, eu monitorei, eu sei onde é que estão as manchas, eu sei no nosso caso, nós não temos manchas no nosso litoral, né? Eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte ele está tendo a oportunidade, pela sua localização geográfica, de aprender com a experiência dos estados que foram mais afetados, né? Porque, assim, como o Daniel falou, né, é algo, né, que a gente ainda não sabe como fazer, né? Os protocolos ainda estão sendo buscados, né, para poder a gente saber como fazer. E o que cabe ao IDEMA? Ao IDEMA cabe desenvolver, segundo a ação, as recomendações do Ministério Público Federal, desenvolver a educação ambiental junto aos municípios, aos 12 municípios afetados pela ocorrência desse óleo. E aos municípios, o que é que cabe? Aos municípios cabe a realização da limpeza dessas praias, né? Então, mas não deveria ser o agente poluidor o responsável por tudo isso, sim, mas ainda não identificamos. E a conta está ficando para os estados e para os municípios. Vale salientar que o estado do Rio Grande do Norte está vivendo um momento de calamidade financeira. Vale salientar que os municípios estão vivendo um momento de muita dificuldade financeira e que não têm as condições mínimas, praticamente, para poder lidar com essa situação.
nós também não podemos ser assim tão taxativos em dizer que o governo federal não está tomando, né, nenhuma providência, porque nós temos aí a Marinha, certo? Que está constantemente no nosso litoral, inclusive está no Comando Unificado de Incidentes, né? O capitão Medeiros, inclusive, representa a Marinha, está atendendo às demandas que nós informamos, né? Eles estão lá fazendo essa limpeza dessas praias. Inclusive, nós tivemos uma reunião semana passada lá na Capitania dos Portos, reunimos todos os gestores de meio ambiente dos municípios que foram afetados, para poder estreitarmos, né, as nossas relações no sentido de buscar melhorias no processo de monitoramento, né, porque está havendo um gasto público com tudo isso, né. São equipes que são deslocadas da Defesa Civil, da Marinha, então nós precisamos ser mais enfáticos, mais precisos na identificação desse resíduo no nosso litoral, né. E aí, sobre o ressarcimento, né? Quem vai pagar essa conta se nós já estamos pagando, vivendo uma situação de calamidade financeira por parte do Estado e por parte dos municípios? Bom, essa conta, e não aparecendo quem tem que pagar quem cometeu o crime, e não aparecendo é o governo federal que tem que pagar essa conta. Aliás, que já deveria estar custeando, né, os gastos que nós estamos tendo nesse momento, né? Levando em consideração que os efeitos de tudo isso nós ainda não temos conhecimento, né, disso. Então, é de extrema importância que, nesse momento, os recursos sejam liberados, né, para que as instituições de pesquisa elas busquem, além de mensurar esses danos, mas busquem as soluções, né, tecnicamente comprovadas, né, os laudos técnicos sejam, para que a gente possa, por exemplo, chegar para as comunidades pesqueiras e dizerem, vocês podem continuar pescando, o peixe pode continuar sendo consumido, ou vocês não podem. Não se pode ir, né, para os meios de comunicação e afirmar, né, que pode, o que não pode, se não existe laudo técnico, né, comprovadamente e divulgado à população para que as providências sejam tomadas. Marisa Araci, justamente nesse sentido que a gente pode dizer de um crime de responsabilidade do governo federal. Embora a Marinha esteja atuando, ela não atua porque o governo federal tomou atitude. Pelo contrário, as ações do governo de extinção de dezenas de conselhos, inclusive 2 deles que compunham o Plano Nacional de Contingência, teve por consequência direta e imediata o não acionamento do plano de contingência. Ou seja, se a gente sabe que esse derramamento de óleo, tivemos notícia dele desde agosto, e só agora começa-se muito lentamente a tomar atitude, não há outra coisa senão dizer que é um crime de responsabilidade do governo federal. Eu queria passar a palavra então agora para a Jo rapidinho, lembrando justamente, Jo, o que prevê o plano de contingência, né? Quer dizer, dentre as ações, visa garantir em ordem de prioridade segurança da vida humana, proteção do meio ambiente e integridade das propriedades e instalações atingidas pela descarga de óleo, assegurar o apoio logístico e condições de trabalho adequadas para as pessoas envolvidas com ações de limpeza ambiental, realizar resgate da fauna por indivíduos capacitados e especializados e adequação de coleta do material de resíduos, né, e armazenamento dos resíduos gerados pelo incidente. Quer dizer, então, é um conjunto de ações realizada por um certo número de agentes públicos e da sociedade civil, né, que, uma vez acionado, tem uma atuação eficaz no combate, né? E agora, justamente, Jo, queria que você falasse um pouquinho mais justamente da dificuldade que agora uma ONG, por exemplo, como a Oceânica, está enfrentando na atuação junto a esse problema. Então, a Oceânica, dentro, né, desse grande grupo que é a Rede Manguemar, nós tivemos uma reunião que foi muito estruturante e que deu clareza na posição da sociedade civil no Rio Grande do Norte especificamente, diante do derramamento, né? Então, nós sabemos que a gente ainda não sabemos quem é o poluidor, né? Então, nós não sabemos, isso não significa dizer, então, que nós vamos esperar encontrar esse poluidor para que ele possa
digamos assim, reparar esses danos? Nós sabemos hoje, através de advogados populares, que nós estamos agora com uma equipe de advogados populares para, junto conosco, começarmos a criar um dossiê, tudo que foi até agora levantado dentro do Rio Grande do Norte, junto com as comunidades tradicionais, as ONGs, todo mundo que está mobilizado no litoral, que está nos munindo de informação, para que a gente possa efetivamente entrar com uma ação civil contra a União, porque nós temos a informação hoje de que a União, ela passa a ser o agente indireto poluidor, porque é ela que responde até nós encontrarmos o agente poluidor. Perfeito. Como ainda não encontramos, essa informação eu acho que ela é fundamental, até para que a gente possa pensar coletivamente, e aí a gente está falando do Estado, a gente está falando da sociedade civil, a gente está falando das instituições de pesquisa e ensino, de que a gente precisa entender que a falta de recursos para que a gente possa trabalhar, porque falta mesmo. Falta EPIs, a gente está fazendo uma grande mobilização, empresas estão doando, a gente, por exemplo, da Oceânica fez uma grande, digamos assim, articulação com o WWF, eles mandaram EPIs que a gente vai levar para as colônias. Só para dizer o que é o EPI para a população que está assistindo. Então, eu acho que o pessoal, eu acho que até um link para vocês poderem falar da capacitação. Isso. É muito importante lembrar que, mesmo nesse estado que nós estamos vivendo, né, de calamidade financeira, né, as ONGs, né, o governo do estado e, né, as instituições de ensino e pesquisa, nós estamos bem mobilizados nesse sentido. Então, nós não queremos, por exemplo, chamar a população, né, chamar os voluntários sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação, né, e sem os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. O que é um EPI? Um EPI é um conjunto, né, de instrumentos, certo, de proteção, luvas, botas, roupas, máscaras. Por quê? Porque esse resíduo, né, esse óleo que está no nosso litoral, ele primeiro que, assim, as primeiras notícias é que ele não é do nosso território, né? Então, é uma substância densa, que já sofreu uma ação da hidrodinâmica, da dinâmica do mar, já algumas transformações extremamente contaminantes, né? Em contato com ele libera substâncias cancerígenas, muito tóxicas, né? Que têm os seus efeitos, né, para a fauna, para o meio, né, o meio natural, enfim, e para a vida humana, cancerígenos e assim sucessivamente. Então, é necessário que nós estejamos muito bem protegidos, né, para poder lidar com essa questão, certo? E é importante frisar que não é qualquer EPI, né? Existem EPIs, né, que são materiais cirúrgicos, até uma luva não, mas é um EPI específico e que requer uma manipulação muitas vezes também específica. Então, acho que puxando um pouco esse gancho aí, para tudo, né? Assim, a Jo falou com relação à pesquisa e a necessidade desse incentivo pontualmente nessa questão para poder ajudar a identificar, porque, de fato, é um esforço muito, muito humano até, né? De pessoas que querem ajudar, de querem fazer e nós nos vemos numa situação realmente de calamidade, de crise ambiental e, assim, com relação à participação da pesquisa, o que compete, por exemplo, a instituição que eu represento, temos tentado, de fato, fazer o máximo, né? Desde fazer um desenhamento amostral de como coletar determinado peixe ou crustáceo para poder se analisar, porque essa contaminação, né? Essa contaminação mais minuciosa, realmente ela é muito séria e ela é muito cara. Você não pode coletar de qualquer jeito, você não pode cortar um animal de qualquer jeito, você não pode pegar com qualquer luva. Então, assim, você vê a quantidade de detalhes envolvidos que necessitaria de uma mínima capacitação. Eu não falo a capacitação do voluntário que vai lá limpar, isso é muito importante. Eu falo da capacitação mesmo técnica para poder se chegar e até contribuir, né? O que a gente tem feito, né, de forma até muito, muito proativa, é contribuir para somar essa informação total de que dano é esse, que mancha é essa, de onde é que ela vem, porque tudo isso, o fim disso, ele é muito, de fato, imprevisível. Então, assim, é realmente muito preocupante. É importante lembrar que quem é que tem expertise para lidar com desastres dessa natureza? A Petrobras, né? É a Petrobras quem tem expertise. E aí a Petrobras, ela age sob demanda do IBAMA. Inclusive foram convidados a participar do Comando Unificado e aí disseram que não poderiam participar porque estão agindo sob demanda do IBAMA e já seriam representados pelo IBAMA, né? Então, seria necessário, até pela expertise que a Petrobras tem, que a ação do CDA, né, que é o Centro de Defesa Ambiental
da Petrobras, essas ações fossem ampliadas, né, para todo o nosso litoral. Hoje elas estão mais concentradas no município de Nísia Floresta, porque foi o município que mais sofreu, né, os efeitos desse óleo. Mas voltando para a questão, né, do voluntariado, como a responsabilidade do IDEMA nesse processo é por desenvolver a educação ambiental, e a educação ambiental significa articulação interinstitucional, formamos o comando unificado, significa orientar, né, prefeituras e orientar a população com relação ao trato, né, com esse óleo no nosso litoral. Nós realizamos no início do mês passado, dias 11 e 12, uma visita a todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, que foram afetados, os 12 municípios, né, de Touros até Bahia Formosa, orientando os gestores municipais, né, confeccionamos um cartaz sob orientação da Oceânica, do PCCB, das instituições que estão no comando. Esse cartaz nós confeccionamos e disponibilizamos tanto no site do IDEMA como fisicamente aos gestores para que os municípios, e orientamos sobre o uso, né, desse cartaz, visitamos os estabelecimentos que estão nas praias e agora, né, nós realizamos a formação dos voluntários. Abrimos um cadastro online, né, em parceria com a Defesa Civil, e para que lá se cadastrassem pessoas, né, da população do Rio Grande do Norte que se dispõem a ser voluntários nos mutirões, nos possíveis mutirões, né, porque agora está muito sob a ação da Marinha, da Defesa Civil, né, das prefeituras, enfim, e algumas iniciativas de prefeituras, né, e de ONGs para poder limpar as nossas praias. Então, 1.841 pessoas, né, se cadastraram. E aí nós realizamos as formações chamando 40 pessoas de cada município, né? Mas, além de orientar, e aí nesse grupo de facilitadores para formar esses voluntários, estiveram representantes da Secretaria de Saúde, do IDEMA e da Defesa Civil para orientar sobre os procedimentos com relação a esse óleo, certo? Coisa que os outros estados não tiveram oportunidade de fazer. E aí os EPIs, nós jamais iríamos chamar, né, a população para ser voluntária numa ação de limpeza, né, de contato com um resíduo tão poluente como é esse óleo, sem termos os EPIs. E aí houve uma grande mobilização, certo? O governo do estado comprou alguns, nós fizemos uma pesquisa, né, que EPIs são esses, né? O IDEMA fez uma pesquisa, o próprio diretor, Leon Aguiar, ele fez uma pesquisa, disponibilizou para a Oceânica, né, para a compra dos EPIs, inclusive, e aí nós fomos buscar parceiros para custear isso, né? Porque o governo do estado não tinha condição de comprar os 480 EPIs para os voluntários que já foram formados, né? E aí várias empresas, inclusive, se disponibilizaram, né? O CREA, por exemplo, é um ponto de recepção desses EPIs. Quem tiver interesse pode procurar o CREA. O IDEMA orienta sobre esses EPIs. Nós temos a lista, né, desses EPIs. A ONG Oceânica conseguiu um recurso com o WWF também para compra, né, de não todos, mas alguns EPIs foram comprados, né? E aí nós tivemos notícia essa semana passada, sexta-feira, que havia, né, uma mancha, né, de óleo se aproximando ali da costa, né, próximo à RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, uma unidade de conservação de extrema importância, né, a Ponta do Tubarão. E aí agora nós vamos realizar essa semana, quarta-feira, a formação dos voluntários lá de Macau. Certo? Então eu queria fazer uma ressalva com relação à questão da entrega dos EPIs, porque quando a gente abre a inscrição para os voluntários, não é, na rede, não é, a gente exclui as comunidades tradicionais. E isso é uma das coisas que a gente vem discutindo muito na rede Manguemar. Como é que a gente pode trazer as comunidades tradicionais para esse trabalho? Que eles estão lá. Eu vou dar um exemplo. A gente tem a colônia de pesca Z10, que é a colônia de Nísia Floresta, uma das áreas mais impactadas. A presidenta é a Suzana e o vice é o seu companheiro, que é o Miguel. Eles saem praticamente que todo dia de casa, eles pegam um ônibus, que é um ônibus Tabatinga, vai até o ponto final, que é lá em Barreta, descem e começam a fotografar a praia, para ver como é que a praia está. Eles têm um EPI, eles não têm um EPI. Então, é isso que a gente precisa conversar. Como é que a gente vai fazer com que as comunidades tradicionais recebam esse material? Porque eles já estão na praia.
estão em contato direto com o óleo. Então, é isso que a gente precisa criar realmente uma grande rede, sabendo que cada um vai ter sua responsabilidade nesse trabalho. Então, quando a gente coloca que a rede de Manguemar, nesse momento, a gente está em busca do recurso para que a gente possa tornar democrático esse processo, pensando justamente em reparar os danos para as comunidades tradicionais, porque já é fato, e a gente está falando da pesca artesanal, que é responsável. 76% do pescado que chega à nossa mesa é da pesca artesanal. Nós sabemos que o pescado, ele está abraçando diversas outras atividades, e a gente está falando da hotelaria, bares e restaurantes, uma série de coisas. Então, a gente precisa se voltar para as comunidades tradicionais, botar o pé na areia mesmo, conversar com eles, fazer a troca. A gente sabe muito bem que pesquisador faz esse trabalho, precisa fazer, e a gente começar a, junto com eles, ver qual é o dano agora, porque a União, que é o agente indireto poluidor, essa informação eu descobri essa semana, a Rede Manguemar descobriu através dos advogados, então a gente vai abrir um processo, uma ação civil contra a União. E aí, se todo estado do Nordeste pudessem fazer isso, seria uma grande frente, porque até agora só quem fez foi Sergipe, Pernambuco e Bahia. Apenas. O estado do Rio Grande do Norte ainda não fez. Então, a gente precisa fazer com que a sociedade civil assuma o papel de protagonista nessa história, porque a gente está sofrendo e a gente está lidando com o dano no ambiente, não dá para a gente minimizar. Estuário, Rio, entrou lá no Guaraíras, entrou em Pirangi, ele pode entrar lá na RDS, o pessoal está lá tentando se mobilizar. Então, a gente tem que conversar sobre esse assunto de forma ampla e participativa. As comunidades, elas precisam de resposta, assim como todos nós que estamos aqui hoje, inclusive, conversando. Então, a gente não vê outro caminho. Nesse momento, é uma ação civil contra a União, porque ela precisa realmente reparar. Reparar, quando a gente diz isso, vendo como é que as comunidades tradicionais vão sobreviver sem esse possível pescado, porque a gente vai precisar fazer monitoramento. Então, hoje, a pauta dos pescadores é quem é que vai pagar essa conta. Muito bem lembrado o que Jô disse. Bem rapidamente, que a gente está no último minuto do programa. Muito bem lembrado o que Jô disse, inclusive porque essas comunidades são elas que vivem lá, que estão no mar, né? Então, nesse momento é um momento de muita aprendizagem, né? Nós abrimos o formulário na internet e mesmo as ONGs estando representadas no comando, não se pensou no processo de articulação das ONGs que estão mais próximas a essas comunidades pesqueiras, né? E que poderiam ter feito uma articulação com elas para que as formações acontecessem lá. No entanto, isso já foi feito. Nós vamos realizar, dentro de poucos dias, a formação com os pescadores. Ótimo. Perfeito. Bom, Daniel, eu queria te passar a palavra para a gente saber como é que a gente pode se prever, se a gente pode prever se outras praias do Nordeste agora, sobretudo aqui do estado, vão ser atingidas. A gente vai ter que fazer um novo programa em breve para saber a quantas anda esse desastre. O programa Grandes Temas fica por aqui. Eu queria agradecer primeiramente aos nossos convidados do debate de hoje, a você que nos acompanhou, e lembrando que você pode, na nossa fanpage no Facebook, acompanhar esse programa e outros programas anteriores, e também no nosso canal no YouTube. Agradeço a você que nos ouviu, que participou conosco desse debate de hoje, e convidar você para nos assistir na próxima segunda-feira que vem. Uma boa noite.